Olá, eu sou o pastor Claudinei, estou trazendo para você o 7º vídeo da série Discipulado. Eu gostaria de comentar com você nesse vídeo a respeito do que é igreja. Já que você está nessa caminhada de discipulado, você precisa entender o que Jesus tinha em mente quando ele propôs a ideia igreja. Vamos ler aqui então em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porquanto não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Mais à frente, Mateus 18, 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A princípio aqui, eu vou comentar depois um texto de 1 Pedro, no capítulo 2, mas primeiro vamos conversar um pouquinho sobre o que Jesus estava dizendo para Pedro. Jesus chega para os discípulos e pergunta qual era o comentário que as pessoas estavam fazendo a respeito dele. E ele dizia, eles diziam, alguns dizem que é um dos profetas que morreu e ressuscitou. E Jesus pergunta, e vocês, o que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, olha Senhor, nós cremos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. De base dessa revelação, Jesus diz que não poderia ser revelada pela carne ou sangue, mas pelo Espírito Santo, que convence o homem da divindade de Cristo. E sobre a base dessa afirmação seria erguida a igreja. Algumas pessoas pensam que a base aqui da igreja seria Pedro, mas Pedro não seria a base, porque a base da igreja não são homens. A base da igreja é Cristo. E quando Jesus diz a ele que daria a chave dos céus, o que ele ligar na terra seria ligado nos céus, o que ele desligasse na terra seria desligado no céu, ele estava falando a respeito não de Pedro, mas da igreja, que tem o poder, tem a autoridade de Cristo para exercer em nome de Cristo a obra de Cristo na terra. Por isso ele repete, mais uma vez em Mateus 18, que a igreja tinha autoridade para ligar e desligar. A igreja tinha autoridade para representar Cristo, mas debaixo da sua autoridade. É a mesma coisa que se eu desse uma autorização a alguém para, em meu nome, uma procuração para que em meu nome eu fizesse alguma coisa. Essa pessoa só teria poder dentro dessa procuração para exercitar aquilo que é minha vontade. Quando alguém faz um mau uso desse nome ou dessa procuração, ele não se torna digno dessa procuração. Ele se torna um criminoso. Toda procuração que é dada à igreja é feita deve ser realizada dentro da vontade de Cristo. Agora, sim, em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10,
Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, toda maldade e engano, de hipocrisias e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço, e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aqui ele está falando de quem realmente é a rocha. Quando Jesus falou que Pedro, tu és pedra, o termo pedra aqui não é pedra no sentido de pedra inteira, mas de pequena pedra, que é ajustada à construção, cresce o edifício. Pedro, ele explica que nós, todos os crentes, somos pequenas pedras construídas sobre a base da rocha, que é Cristo. Começamos a edificar uma casa espiritual. Igreja não é instituição. Igreja não é templo físico. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, por que nós adoramos a Deus em um templo? Porque é cômodo, porque é confortável, porque é um lugar público, fácil de acesso a pessoas que talvez não poderiam acessar uma casa, talvez não pudessem acessar um ambiente familiar, e o templo é um ambiente público. Mas a ideia original de igreja não é templo. A ideia original de igreja não é instituição. Quando Deus olha dos céus um grupo reunido, Ele olha as pessoas. O Espírito Santo habita nas pessoas e não nos templos. Os templos só têm valor se ali estiverem pessoas que são pedras vivas. Ali só tem valor se as pessoas que ali estão são sacerdotes do Senhor, são pessoas escolhidas por Deus, separadas por Deus para a missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa ideia de que a instituição A é mais antiga, ou a B é mais isso, ou a C ou mais aquilo, não tem fundamentação bíblica. Na verdade, igreja, como Jesus disse em Mateus, no capítulo 18, de 15 a 20, é a reunião de 2 ou 3 pessoas em nome de Cristo. Vamos voltar lá e vamos ler mais uma vez. Mateus 18, quando Jesus fala a respeito da reunião dos crentes. 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não há qualquer formalidade nisso. O próprio João Calvino, certa vez, ele definiu a igreja assim: onde estiverem 2 ou 3 pessoas que testemunham de Cristo, que participam das ordenanças de Cristo, que são o batismo e a ceia, que Cristo é anunciado em verdade, ali está uma igreja do Senhor, ali está o povo de Deus. Então, igreja é isso. Quando a igreja ela é fundamentada sobre Jesus Cristo, sobre a doutrina dos apóstolos, dentro da palavra de Deus, sem a glória do homem. Muitas instituições hoje buscam a glória do homem, não são igrejas de Cristo. Igreja de Cristo é aquela que é fundamentada em Cristo, não no apóstolo tal, no bispo tal, no profeta tal, no mestre tal, no doutor tal. Isso não é igreja de Cristo, é igreja de homem. Igreja de Cristo é aquela que se fundamenta na palavra de Deus. Portanto, a igreja não é do pastor, a igreja não é do bispo, a igreja não é do apóstolo, a igreja é de Jesus Cristo. Isso é igreja.
Se você se reúne com cristãos que têm a palavra de Deus como único fundamento à fé, participam da comunhão, creem, são batizados, recebem a Jesus Cristo, o testemunho de Cristo, suportam um ao outro, não no sentido de suportar porque tem que aguentar, mas suporte de dar sustentação, de dar apoio um ao outro, falam de Jesus Cristo à sociedade. Isso é uma igreja de Jesus Cristo, onde Cristo é glorificado, onde tudo é feito para a glória de Deus. Agora, se algo é feito para crescimento da instituição, se o objetivo maior é glorificar a instituição, se a visão é de que a instituição é onde Deus habita, ou o templo é onde Deus habita, essa visão não é a visão do Evangelho de Jesus Cristo. Igreja, como Jesus disse, é aonde se fundamenta na verdade, na declaração de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que deu a vida por nós. Isso é igreja. Muito mais poderíamos dizer sobre igreja. Por enquanto, vamos parando aqui nesse vídeo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.